Olá, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma leitura do devocional Bênçãos do Inverno, ano de 2022, do missionário R.R. Soares. Hoje, dia 11 de agosto, o importante é orarmos com fé em Jesus. Mensagem de hoje: Senhor das nossas lágrimas. No livro dos Salmos, capítulo 39, versículo 12, diz: Ouve, Senhor, a minha oração e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou para contigo como um estranho e peregrino como todos os meus pais. Há ocasiões em que, ao usarmos a fé, temos de clamar ao Senhor para que o sofrimento em nossa alma tenha fim, pois já não aguentamos tanta pressão. Davi se encontrava em um desses momentos e resolveu abrir seu coração para ser consolado. A fé fará você sentir como agir, quando orar e o que dizer em oração. Deus gosta de ouvir a nossa voz, a voz das suas ovelhas. Procure fazer conhecida a sua situação. Davi estava determinado a ser escutado, pois precisava urgentemente da ajuda divina. Da mesma maneira, devemos estar prontos para pedir que a nossa súplica seja ouvida e atendida. Continuar sofrendo não é doutrina bíblica. Se temos de lançar sobre Deus as nossas ansiedades, doenças na alma, podemos lançar as enfermidades físicas, financeiras e familiares. Ouve-nos, Senhor, tem de ser o nosso pedido sempre. O rei de Israel não queria orações sem resposta. Certamente ele aprendeu isso com o Altíssimo. Veja a oração sem base na vontade de Deus, a qual está clara na Bíblia, não deve ser feita. Orar por orar é brincar com o Todo-Poderoso. Antes de ressuscitar Lázaro, Jesus disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 41, parte B. Deus ouve quando oramos sob a direção dele com fé. Antes de mandar o falecido irmão de Marta e Maria sair da sepultura, o que de fato ocorre, o Mestre falou com o Pai Celestial. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. João, capítulo 11, versículo 42. Anteriormente, ele dissera: eu faço aquilo que vejo o Pai realizar. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19, diz: Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Desse mesmo modo devemos proceder. O aperto de Davi era grande. Ele chegou a pedir ao Senhor que não se calasse diante do seu pranto. Quando oramos e sentimos a presença divina e as emoções vêm, podemos ter certeza de que obtemos a resposta. Havendo ou não lágrimas nos olhos, interessa-nos estar cientes de que cada palavra pronunciada trará a bênção. O importante é orarmos com fé em Jesus. Somos filhos de Deus, mas muitas vezes achamos que somos estranhos para Ele. Esse sentimento nos atormenta, mas não deve nos fazer desistir do que pleiteamos. Temos o exemplo dos dois cegos que seguiram o Mestre, pedindo que tivesse misericórdia deles. Aparentemente, ele sequer lhes deu atenção. Quando Cristo entrou em casa, eles se aproximaram e Jesus os curou. No Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 27 ao 30, se lê assim: E partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos, clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: Crede vós que eu possa fazer isto?
Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo: Olhai que ninguém o saiba. Ele é bom, creia. Davi se declarou um estranho para o Senhor, porque até a vinda de Jesus, ninguém havia sido declarado filho de Deus. Depois da morte de Cristo, a bênção do novo nascimento veio para todo que o recebe como Salvador. Hoje, a nossa posição diante do Pai é a de filhos. Aleluia! Vamos orar? Oração. Senhor, obrigado por atenderes às nossas orações, em o nome de Jesus. Isto é certo. Quando estamos com problemas ou algum embaraço nos perturba, podemos clamar com fé e tu nos concede a bênção. Davi queria que tu inclinasses os ouvidos às súplicas que ele te fazia e não te calasse perante as lágrimas dele. Hoje sabemos que tu sempre nos dará atenção. Tu nos fazes bem-aventurados, nós te amamos. Queremos aprender a ter a tua resposta, quando nem ainda começamos a determinar o milagre para nós ou algum necessitado. Ajuda-nos a viver a fé em Jesus de maneira que te agrade. Não queremos falhar ao reivindicar a bênção. Amém.